todos a esta aula. Hoje nós vamos começar uma nova série. Nós terminamos uma série sobre a família de Abraão e as promessas de Deus a esta família e por esta família a nós também, né? A promessa do Salvador. E hoje nós vamos começar uma série de lições sobre as palavras deste Salvador prometido, o que ele mesmo falava sobre si mesmo e o que nós podemos aprender com estas palavras, quem ele é, de como ele é, o que ele faz. E hoje nós vamos começar no Evangelho de João, capítulo 4, e para começar esta aula nós vamos ler versículo 1 a 30 e depois versículos 39 a 42. Gostaria que vocês me acompanhem, prestem atenção a esta leitura, para que depois possamos aprender lições bem importantes para a nossa vida e sobre o Senhor Jesus, o Salvador. Diz assim a palavra de Deus: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galileia, a Judeia, e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora vem, e agora é. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo.
E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Talvez seja uma passagem bem conhecida por vocês, né? Esta passagem que nós acabamos de ler. Mas podemos aprender umas lições bem importantes, bem básicas, quer dizer fundamentais, que o Senhor Jesus ensina aqui sobre Ele mesmo, Ele próprio. Primeiro, vamos ver o que esta mulher está fazendo, porque ela vai buscar água ao meio-dia, a hora sexta que a Bíblia fala, quer dizer meio-dia. Porque eles começavam a contar as horas às 6 da manhã, nossa 6 da manhã, né? Então 6 da manhã, 7 a primeira hora, 8 a segunda hora, etc. Até a sexta hora, que era meio-dia. Porque ela ia nesse horário, no calor do dia, quando era para ficar dentro de casa, para não andar no sol quente, para não se cansar demais. Por que ela saía nesse horário? Bem, como nós lemos, esta mulher vivia uma vida de pecado. Ela não estava fazendo o que agradava a Deus. E ela sabia muito bem que as outras mulheres da cidade, que também iam buscar água, não gostavam dela. Talvez desprezaram ela. E ela não queria encarar estas outras mulheres. Por isso que ela evitava qualquer contato com outras pessoas. E ela saía num horário que ninguém saía para buscar água. E lá ela foi carregando, a Bíblia chama de cântaro, né? Provavelmente algo mais ou menos assim. Essa foto eu tirei lá em Israel. Os cântaros que eram usados para buscar e guardar água. E ela provavelmente carregava ou no ombro ou na cabeça, bem pesado. Grande esforço para buscar água. E quando ela chega no poço, tem sentado lá um homem, um judeu. Como a Bíblia explica, os judeus e os samaritanos não se falavam, não gostavam um do outro, eram inimigos. Então ela ficou bem surpresa quando este homem começou a falar com ela e pediu-lhe por água, algo fora do comum. E isso realmente ela pergunta. Você percebe nesta passagem que ela não era uma mulher muito tímida, né? Ela respondia com muitas coisas. E quando ela pergunta, o Senhor Jesus dá uma resposta muito interessante. Vocês prestaram atenção? Ele disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele promete água viva, e ela fica surpresa. Logo ela responde: de onde o Senhor ia tirar isso? Ela queria essa água para nunca mais ter sede, nunca mais precisar sair para buscar água. Ela ainda não estava entendendo o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, né?
O que o Senhor Jesus estava ensinando? Porque ele disse que ele era a água viva, que ele poderia dar água viva. Porque é ele de quem ele está falando, quando ele fala de água viva. Por que ele usa esta ilustração da água? Bem, vocês sabem muito bem sobre água, né? Quão importante que é a água. E o Senhor Jesus estava dizendo, esta água que você está vindo buscar aqui no poço, esta água não satisfaz. Logo você fica com sede de novo e precisa beber de novo. Ele quis dizer assim, a água, as coisas desta vida, as coisas que o mundo tem de oferecer a nós, não satisfazem. É como aquela água do mar. É muita água. Quem já viu o mar, o oceano, vê que é muita água. Mas imagina, um homem, um barco, indo pescar e alguma coisa acontece com as suas velas, com seu barco, e ele não consegue mais voltar à praia e ele fica perdido lá longe, no meio do mar, no meio do oceano. Ele trouxe alguma comida, ele trouxe um pouco de água para tomar, mas aos poucos estas coisas vão acabando. E ele fica lá no meio do oceano, bem longe, perdido no meio do oceano. E em volta dele tem tanta água que ele deseja tomar. Mas o que acontece se ele tomar esta água? Que a água do mar é salgada. E se ele tomar desta água, ele vai ter mais sede. E se ele beber mais, ele vai ter mais sede. E se ele continuar bebendo, ele pode sofrer sérias consequências de ficar com tanta sede que ele fica desidratado, que ele pode sofrer falha nos seus órgãos e o corpo pode parar de funcionar. Isso é sério? É muito sério tomar essa água que não satisfaz, que dá mais sede. E o Senhor Jesus está ensinando que a água deste mundo é assim. É a água, as coisas que o mundo tem para nos oferecer, para nos sermos felizes, não satisfaz. Pode ser jogos, e você quer ganhar, e quando ganha quer jogar mais para ganhar mais, e se perder você quer jogar mais para poder ganhar. Pode ser que você gosta de comprar coisas que ninguém tem, ou que são melhores do que as coisas que outros têm, e você acha que se eu só tiver aquela coisa, eu vou ficar feliz. Ou se eu tiver aquela coisa que todo mundo tem, que está na moda, e eu ainda não tenho, eu sou a única que não tem, eu preciso ter esta coisa para ser feliz. E quando você tem, você logo percebe que ainda não está feliz, ou que a coisa logo quebra. As coisas deste mundo não satisfazem, não nos fazem realmente felizes, e nos continuamos com sede. Muitas pessoas descrevem isso como um grande vazio dentro de si, que não pode ser preenchido por nada, nem por riquezas, nem por amigos, nada neste mundo, uma sede muito grande. As coisas desta vida, mesmo as coisas boas, não nos satisfazem. Isso que o Senhor Jesus queria ensinar com esta ilustração da água. Também sabemos muito bem, né, nós usamos todos os dias a água para lavar os nossos corpos, para lavar as nossas roupas, para limpar a nossa casa, nosso carro, o nosso cachorro. Nós usamos água para lavar. Esta é uma ilustração muito importante e muito bonita que o Senhor usa. Ele quer dizer, eu sou esta água viva, que não pode somente satisfazer, mas também que pode te limpar, que pode te lavar da sua culpa por causa do seu pecado. Eu posso lavar seu coração. Eu posso te dar um coração novo. Eu posso limpar a culpa que você sente por causa do seu pecado. Eu posso tirar isso. Se somente você soubesse quem eu sou, você perderia
essa água viva, você pediria por perdão se você somente soubesse o que eu posso fazer. O Senhor Jesus está dizendo. Se soubesse que eu sou o Salvador, você pediria imediatamente por perdão, por um coração limpo, para ser lavado do seu pecado, que eu posso fazer isso. E eu desejo fazer isso, o Senhor Jesus está dizendo. Não é maravilhoso? Mas ela ainda não tinha entendido. Quando o Senhor Jesus menciona o pecado desta mulher, ela muda de assunto. Você viu? Quando ele fala, chama seu marido, ele estava apontando o pecado, a necessidade dessa mulher de perdão, mas ela mudou de assunto e começou a falar de adoração. Ela ainda não quis encarar o fato de ela ser uma pecadora. Nós precisamos encarar, porque assim nós também buscaremos ao Senhor Jesus Cristo pelo perdão dos nossos pecados. A água também revigora. Nós sabemos muito bem, num dia muito quente, né? Temos tido dias bem quentes, né? Já este ano. E nós desejamos um copo fresquinho de água, ou talvez mergulhar numa piscina, ou tomar um banho fresquinho. Tão gostoso, né? É num dia muito quente, quando você trabalhou, ou você brincou bastante e você mergulha numa piscina. Tão refrescante, é tão gostoso. Você se sentir envelopado pela água gelada, água fria e água fresquinha, que revigora. E assim era naquela época. Não tinha torneira como nós, não tinha chuveiro para tomar banho, então você pode imaginar como era mais importante ainda a água para se revigorar. O costume daqueles dias era de, quando uma pessoa chegava na casa dos outros, que a pessoa lavava os seus pés. Depois de ter caminhado na estrada com as suas sandálias e os seus pés empoeirados, e alguém lavasse seus pés com água fria, com água fresquinha, que refrescante, né? Você pode imaginar quão importante era essa função da água naquela época. E assim o Senhor Jesus está dizendo, sou eu para vocês, se vocês se arrependem dos seus pecados, eu dou um refrigério à sua alma. Eu posso te fazer uma nova criatura. Quando eu removo, o Senhor Jesus está dizendo, aquela culpa da sua alma, da sua consciência, você vai se sentir uma paz tão grande, você vai se sentir livre. Livre dos seus pecados, livre do poder do pecado, livre da culpa, livre da condenação. Imagina quão revigorante é isto. Se você pode experimentar isto, venha a mim, o Senhor Jesus está dizendo, pede, simplesmente pede por perdão dos seus pecados, que eu te dou todas estas coisas. Outra coisa, a água é praticamente gratuita, né? Nós pagamos uma conta de água por causa do armazenamento, por causa da limpeza da água, né? Tratamento, por causa da distribuição que a prefeitura faz para cada casa, né? Mas a água em si é gratuita, cai do céu. O Senhor que dá. Nós não precisamos pagar por ela. E assim o Senhor Jesus está ensinando mais uma coisa importante sobre Ele próprio. A salvação que Ele pode dar, o perdão dos pecados que Ele pode dar é gratuito. Nós não precisamos pagar, nós nem temos como. É de graça. Tudo que nós temos é pecado, é culpa, mas o Senhor Jesus oferece gratuitamente o perdão. Se só você soubesse quem Ele realmente é, você pediria logo. Imagina, está aqui alguém que pode te limpar do seu pecado, que pode
te tirar a culpa que pode te dar a vida eterna, para que você não morra, para que você não sofra condenação. Por que não pedir? É gratuito. Nós devemos pedir. Ele está tão perto. Ele estava na frente daquela mulher e ele disse: se só você soubesse quem eu sou, você pediria a água viva. E ele ainda está muito próximo de nós. É só orar. Você não precisa nem andar muito, se esforçar, sofrer. Ele já fez tudo isso. Só pedir. E ele prometeu que ele dará a água viva, a salvação, perdão dos seus pecados para cada um que pede. Porque você não pediu ainda. Vá a ele. Experimente este perdão de todos os seus pecados. Ele já sabe o que você fez. Ele sabe qual tipo de pessoa que você é. Ele sabe a condição do seu coração, como ele sabia dessa mulher. E mesmo assim ele fala: pede por água viva que eu te dou. Peça ainda hoje. E você será uma nova criatura, limpa diante de Deus. Que o Senhor te abençoe. Agora nós vamos cantar o hino número 29 do nosso cenário, que fala dessas e outras palavras do Senhor Jesus Cristo e como uma pessoa que crê nele recebe as bênçãos do Senhor quando responde em fé às palavras do Senhor Jesus Cristo, o Salvador.